Oi pessoal, eu sou a Carol Galindo, eu sou social media aqui da Kinea e hoje a gente vai falar um pouco sobre gestão de tempo, quais são os problemas que essa falta de gestão pode trazer na sua rotina e algumas dicas de como você pode adaptar isso no seu dia a dia. E eu convidei hoje o Antônio Pedro, que é o cofundador da Kinea, que vai ajudar a gente aqui a entender um pouco melhor sobre isso. Antônio, quais são os sintomas mais comuns de estresse causado pela falta de gestão de tempo? Beleza. Bom, Carol, obrigado aí primeiro pelo convite. É um prazer para mim falar do tema. E para mim é muito legal porque foi um tema que me afligiu muito no passado e com que eu sofri pra caramba. Então, se eu puder trazer aqui algumas dicas que me ajudaram, eu acho que pode ser muito legal. Assim, e a primeira coisa que eu queria falar nada disso aqui foi feito através de estudos científicos, pesquisas, nem nada disso. O que eu estou compartilhando aqui são experiências que eu tive na minha vida pessoal e técnicas e atitudes que eu implementei e que funcionaram para mim. Pode ser que funcione para você, pode ser que funcione para outras pessoas, mas não necessariamente. Beleza? Cara, os sintomas mais comuns que a gente vê causados pela gestão de tempo ruim são estresse, e aí esse estresse ele pode se aparecer de formas diferentes, ele pode aparecer como uma dor de cabeça, ele pode aparecer como uma palpitação, às vezes, no peito, como uma ansiedade, uma irritabilidade, enfim, eu acho que ele pode se manifestar de várias formas, e são formas que são muito nocivas para o nosso dia a dia, são coisas que deixam a gente mal, deixam a gente até, em alguns casos, em depressão, e casos até mais graves, ele pode levar até a um burnout. Então, se você estiver sentindo alguma dessas coisas, é bom ficar bem ligado, abre os olhos, porque você pode estar sofrendo aí de uma gestão de tempo mal feita. E como a gente pode se organizar para evitar o estresse ou o sintoma pior que nem o burnout? O que eu gosto de falar sempre é o seguinte: primeiro de tudo, a gente precisa focar. A gente vive numa geração, num mundo, onde a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E fazer tudo ao mesmo tempo é impossível, não dá. Então, acho que a gente tem que se organizar, fazer uma coisa de cada vez, focar naquelas coisas que a gente tem que fazer, que são prioridade. E aí, eu acho que um passo atrás disso é a gente conseguir identificar para onde a gente quer ir, para onde a gente está levando a nossa vida, sabe? Se a gente está falando aqui no âmbito profissional, o que eu espero para minha carreira, onde é que eu espero estar daqui a X anos, porque se você não souber para onde você vai e o que você quer construir, fica muito difícil você conseguir separar quais são as atividades ou demandas que te ajudam a chegar lá das atividades ou demandas que te atrapalham. E aí, se você não sabe, a reação, o instinto natural é que a gente receba todas as demandas, todos os incêndios que aparecem e a gente queira resolver, a gente queira lidar com eles. Então, é muito importante a gente entender para onde a gente está indo, para que a gente possa separar o que é útil do que é inútil. Eu gosto de pensar também em blocos de tempo. Eu gosto de separar os horários do meu dia para eu lidar com determinadas coisas. Tá? O fato de você trabalhar de forma reativa é muito ruim e gera muita ansiedade, pelo menos para mim. Então, eu preciso ter a minha agenda separada. Então, se eu precisar fazer algum material para algum investidor, ou alguma apresentação para os sócios, ou alguma coisa do gênero, eu geralmente separo um horário na minha agenda, já deixo bloqueado. Então, se alguém tentar marcar alguma outra agenda, não vai conseguir, porque está lá separado esse tempo, para que eu possa concentrar e resolver aquilo ali. E aí tem outras técnicas também que eu posso falar um pouquinho mais à frente, para você poder se blindar um pouco dessas demandas que não necessariamente são importantes, podem até ser urgentes, mas talvez não importantes. Bom, já deu para ver que você tem bastante experiência aí nesse assunto, né? Então, Sofri faz um resumo rápido assim, da sua experiência com relação a esse assunto. Beleza. Existem dois momentos. Assim, eu gosto sempre de comparar o meu pior momento com o momento atual. Enfim, já tive momentos melhores, mas eu gosto sempre de comparar com o momento atual. Eu tive um momento muito ruim na minha vida profissional, que foi em 2016. Eu estava trabalhando bastante, eu tinha 3 negócios ao mesmo tempo, que eu era sócio ou executivo, e estava assim, sob uma fortíssima carga de estresse. Muito desorganizado, minha vida estava uma bagunça, eu estava basicamente
reagindo a todas as demandas que chegavam para mim, e aquilo estava me fazendo muito, muito mal, e tendo efeitos em outras áreas da minha vida. Então eu não conseguia controlar minha saúde, eu não conseguia fazer exercício, eu estava com peso muito acima do meu peso ideal, e tudo isso foi formando uma bola de neve que me levou a um burnout, ou um quase burnout. Eu não fui ao médico para descobrir, mas a um momento muito ruim que eu precisei parar para poder tirar as coisas da minha cabeça. Enfim, eu não conseguia mais fazer nada. E eu tenho uma personalidade, assim, até pelo meu próprio estilo de vida profissional, eu estou sempre envolvido em vários negócios. Isso é uma coisa que para mim é muito importante e eu gosto. Mas se você não consegue se organizar em torno disso, isso pode te fazer muito mal, como me fez em 2016. E aí, desde então, eu criei vários mecanismos para poder me ajudar a organizar a minha rotina e a evitar que eu caísse nessas armadilhas que iam me gerar estresse, ansiedade e eventualmente um novo burnout. E o resultado disso, olhando 5 anos depois aí para 2021, ano passado, eu, ao invés de 3 negócios, eu hoje tenho mais de 10 negócios que eu tô envolvido, um monte de contas de e-mail, uma conta de e-mail de cada um desses negócios. Então é uma coisa que em geral é difícil de administrar, mas eu, graças a Deus, consegui criar um processo e um padrão que me ajuda muito. Consigo estar com a minha saúde em dia, estou fazendo exercício, peso controlado, e eu tenho uma sensação muito boa de que eu controlo a minha vida. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei quais são os passos que eu tenho que dar, então eu consigo separar aquelas atividades que são boas das atividades que não vão me ajudar. Então, um rápido resumo aí da minha experiência é que essas técnicas que eu vou trazer aqui em seguida foram que me ajudaram a sair desse momento de muito estresse, muito ruim, burnout em 2016, para um momento com muito mais volume de trabalho, muito mais volume de demandas, mas completamente sob controle e com paz de espírito na cabeça, sabe? Então, conta pra gente como é que é essa organização e as técnicas que você aplica no dia a dia para organizar essa loucura toda aí. Cara, tem muita coisa, tá? Eu sou um cara muito de processo e eu vou criando as tarefas e as coisas para me ajudar a me direcionar para o lugar que eu tenho que ir. Eu brinco que eu sou quase que um robô. Eu tenho um aplicativo de gestão de tarefas que eu sigo aquilo ali como se fosse uma segunda Bíblia. Então, se algum dia alguém apagar aquele meu aplicativo de tarefas, cara, eu pifo, não sei nem para onde eu vou. Mas isso me ajuda porque eu não preciso ficar pensando a todo momento o que é que eu tenho que fazer, para onde é que eu tenho que olhar, o que eu tenho que lembrar que eu não tô lembrando, que eu vou esquecer. Então, como eu centralizo tudo ali, é o meu cérebro externo. Então, eu sei que tá tudo ali. É só eu procurar, ir lá, que eu vou achar o que eu tenho que lembrar, enfim, o que eu preciso fazer. Mas tem algumas técnicas além disso que eu acho que me ajudaram pra caramba. A primeira delas foi começar a fazer exercício físico todo dia. E eu tenho feito aí já, nesses últimos 5 anos, praticamente diariamente, no mínimo 40 minutos de exercício, que são a válvula de escape do estresse. O estresse ele vai se acumulando na gente ao longo do dia, e se a gente não tiver uma válvula de escape para liberar essa tensão que foi acumulada, ela só vai se acumulando e uma hora ela explode. Então eu percebi que o exercício físico ele era uma coisa assim, muito importante e fundamental dentro da minha rotina. Eu tenho uma segunda coisa que eu faço e que me ajuda muito, que eu tenho um ritual matinal, que ele começa com uma devocional de oração, passa por uma leitura, onde eu leio todo dia pelo menos 20 minutos, passa por fazer meu exercício físico, meus 40 minutos, e passa por fazer meia hora de algum curso, escutar algum podcast, alguma coisa que eu gosto. Isso me ajuda a começar o meu dia da forma certa. Então, quando eu consigo implementar o meu ritual matinal certinho, eu já começo o dia com outro gás, com uma sensação de que eu controlo as coisas, de que eu consigo executar e de que eu estou avançando. Obviamente que tem dia que não dá para fazer. E eu já percebi claramente nesses últimos 5 anos que os dias que eu não consigo executar o meu ritual matinal são dias que já começam errados no subconsciente e já fica confuso aí a agenda, enfim, já fica muito mais embolado. Eu recomendo bastante, tem até um livro que se chama O Milagre da Manhã, que é um livro fininho, bem legal, que vale a pena ler, que fala sobre isso. Também tenho algumas restrições que eu coloquei para mim, para poder me blindar dessas demandas e desses incêndios que aparecem. Então, assim, eu leio e-mail 2 vezes por dia só.
A minha caixa de e-mail não fica aberta, eu não fico procurando, clicando no botão de refresh, enviar e receber para ver se tem alguma coisa nova. Eu entro às 11h30 da manhã e depois eu entro no final da tarde, vejo tudo que tem, o que eu preciso, o que vai demorar mais tempo para resolver, eu agendo um horário para lidar com aquilo e eu limpo a minha caixa, ela fica zerada. Cada vez que eu abro o meu e-mail, eu zero a minha caixa, ou resolvo o que precisa resolver ali rapidinho, respondo o que precisa responder rapidinho, ou agendo um horário para lidar com aquela tarefa, mas eu só vejo 2 vezes por dia e trabalho com caixa zerada. Isso é libertador. Recomendo que todos vocês que estiverem ouvindo aqui a gente assistindo, tentem também. Tem uma outra coisa muitíssimo importante, que é o seguinte: o meu telefone, ele não tem notificação nenhuma. A minha tela vive preta. O meu WhatsApp, meu Instagram, meu LinkedIn pode estar pegando fogo aqui, o mundo pode estar acabando, que não vai piscar na minha tela, eu não vou saber. Na hora que eu abrir para olhar, eu vou ver e vou lidar com as coisas que estiverem ali. Porque uma das coisas que me prejudicava muito lá em 2016 era isso. Eu estava aqui na frente do computador, tentando trabalhar, tentando fazer uma planilha, tentando fazer uma apresentação, e o meu WhatsApp piscando aqui do meu lado o tempo inteiro. Alguém me chamando, alguém me pedindo alguma coisa, e eu tenho compulsão por resolver as coisas. Então, eu não consigo ver alguém me pedindo e ignorar a pessoa. Então, como eu não consigo fazer isso, eu precisei criar um mecanismo para que eu não visse as pessoas me pedindo, me mandando mensagem. Então, eu não vejo mais. Eu agora, no ano passado, eu testei, subi um nível nisso aí, que é o seguinte: o meu telefone, ele fica na luazinha, para quem tem iPhone, é quase como se fosse um modo avião, só que assim, se ligações de emergência, se a pessoa te ligar 2 vezes seguidas, o telefone toca. Mas se a pessoa te ligar uma vez só, cai na caixa postal. Então, eu testei isso para ver o impacto, se eu ia sentir muito, se ia fazer falta as ligações, se isso ia impactar na minha qualidade de trabalho ou até na imagem que as pessoas têm de mim. E, cara, não percebi nenhuma queda, nenhum prejuízo. Então, meu telefone, o ano de 2021, ele passou inteiro na luazinha, e nada mudou na minha vida, só mais qualidade, porque eu fui menos interrompido por ligações que eram ligações indesejadas, vamos dizer assim. E por último, já trazendo um pouco do que eu falei lá no início, desse cérebro externo, eu acho que é muito importante que todos vocês tenham um aplicativo de gestão de tarefas onde vocês consigam centralizar tudo que precisa ser feito. Uma das coisas que me gerava mais ansiedade no passado é que eu tinha um aplicativo de tarefas com algumas tarefas, eu tinha mensagens de e-mail não lidas que no final das contas eram tarefas que eu tinha que lidar depois, eu tinha mensagens do WhatsApp que eu deixava como não lidas porque eram pessoas que eu tinha que responder depois, eu tinha bloco de notas com anotação, eu tinha invite de calendário, era um monte de coisa descentralizada que me deixava maluco, porque chegava em determinados momentos eu não sabia nem para onde olhar para resolver as minhas demandas. Eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia se eu olhava o e-mail, o aplicativo, o bloco de notas, o WhatsApp. Estava perdido. Então, depois que eu centralizei isso tudo num aplicativo só, a minha vida ficou muito mais fácil. Porque para saber a coisa que eu preciso fazer, basta eu olhar lá que eu já sei qual é a próxima tarefa. E um hackzinho legal é procurar um aplicativo desses de tarefas que integre com o seu e-mail. Em geral, com o Gmail é mais fácil, porque você pode transformar alguns e-mails que você recebe em tarefas e agendar um horário para lidar com elas. Então, isso aí foi libertador para mim, porque eu pegava e-mails, coisas que eu sabia que ia demorar mais para eu resolver, eu já agendava um horário para lidar com aquilo em algum outro dia, que não naquele, e quando eu chegava naquele dia de lidar com aquela tarefa, bastava eu clicar na tarefa no aplicativo, que ela já abria o meu e-mail com as informações todas ali, então eu conseguia dar continuidade rápido e fácil. Essas foram as técnicas que eu usei, as principais, que me ajudaram pra caramba nessa virada de chave aí nos últimos 5 anos. E acho que são coisas fáceis que dá para implementar e ter resultados muito rápidos e melhorar muito aí a qualidade de vida e a qualidade de trabalho de cada um.